Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Nosso segundo culto do dia, né, louvando, adorando esse Deus tão poderoso que está acima de tudo e de todos, eu creio. Abra a tua Bíblia lá no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6. Eu falei, a Paula não veio na ceia, misericórdia, tá ali, ó. Escondidinha, glória. Pensa que eu fico atrás das minhas ovelhas. Você mesmo, glória a Deus. É que normalmente você tá na intercessão, né? Eu não vi ela na intercessão, falei, cadê minha ovelha? O Cristiane e a Kelly, Vitória, oh glória, como eu amo vocês, viu? Deus abençoe a todos nesta noite que estão conosco, né? Vieram aqui celebrar a ceia junto conosco. Louva a Deus pela vida de cada um. Glória a Deus. Gênesis 6, 9 diz assim: 6, 9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Olha que coisa linda, né? Eu vou ler duas palavras que essa semana o pastor Rogério ministrou no nosso culto matinal, né? Ele falou sobre Noé e falou também lá no livro de Efésios, né? Capítulo 5. Olha só, Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para a humanidade e ali ficou muito triste. A Bíblia fala que Deus ficou muito triste com o que ele viu. E ali a Bíblia diz que Deus, ele decide que destruiria a terra, destruiria tudo. Mas a Bíblia diz que ali Deus olhando na terra, Deus enxerga Noé. Olha que coisa tremenda, né? Um homem que no seu tempo, Noé era um homem que obedecia a Deus e que tinha comunhão com o Senhor. Isso, ó, lá, né? Quantos anos atrás? Né? Uns 5 mil mais ou menos, né? Porque se os judeus estão no ano de 5.000 e pouco, né? Mais ou menos isso. Então você vê que o ser humano, ele tem o caráter deformado, né? A Priscila, ela falou aqui que por um homem o pecado entrou no mundo através da vida de Adão, não é verdade? E a partir dali a Bíblia diz que todos nós nascemos com o caráter de todos nós, todos, viu? Todos. Às vezes a pessoa fala assim, ai, criança é tão inocente, vai nessa que é inocente. Eu já vi criança causar briga familiar, eu já vi criança mentir, eu já vi criança falar, eu estava lembrando ontem, tinha uma menininha que era vizinha nossa, aqui no Petrópolis, e ela tinha uns 3 aninhos, o Renato vai se lembrar disso, que ela gostava muito do Renato na época. E ela falava assim, eu vou pousar para Playboy. 3 anos, sem brincar, era linda a menina, era linda, parecia uma boneca, sabe? E ela falava, eu quero pousar para Playboy. E a mãe dela contava, dando risada, achando lindo, né? Que a mãe dela também não era cristã, não tinha o temor a Deus. E eu falava, meu Deus, da onde essa menina tirou isso, gente? Vê se não é coisa do inimigo na mente da criança, né? Então todos nós nascemos com um caráter deformado, nós somos pecadores, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, amém? Nós somos perdoados, nós somos libertos. Por isso que Jesus morreu, ele se entregou, porque eu e você estávamos condenados à morte. O nosso destino era a morte eterna,
Mas a Bíblia diz que Deus ali teve misericórdia. E Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, não perecer não quer dizer que você não vai ter problema, né? Que às vezes a pessoa interpreta de forma diferente a palavra. Perecer, o que ele quis dizer ali? E que nós não vamos morrer, não vamos ir para o inferno, não vamos morrer eternamente. Amém? E aqui em Efésios, nós vemos Paulo chamando a atenção da igreja de Éfeso, né? Que ali a cidade chama Éfeso. Então ele fala ali com aquela igreja. Por quê? Diz que essa cidade, o pastor Rogério falou um pouco nessa semana, né? Quem estava ali conectado no nosso culto matinal pôde ouvir. Era uma cidade idólatra, era uma cidade que eles tinham um templo. Até hoje, né, pastor Rogério? Eu estava lendo, eles têm ainda, existe ainda esse templo, né? Que é voltado para a deusa Diana. Então diz que ali é a feitiçaria, é imoralidade sexual dentro daquele templo, é coisa terrível. E nós sabemos que é assim mesmo, né? Muitas vezes a gente vive outra realidade, mas existem coisas terríveis acontecendo no mundo. E aqui ele fala assim, Efésios 5: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que lindo, gente. Presta atenção na palavra. Seja imitador de Cristo, de Deus. Ele fala como filhos amados. Nós somos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo nos amou e Ele se entregou naquela cruz por nós. E hoje Ele fala, sejam imitadores de Deus, né? Como filhos amados que nós somos. Glória a Deus. E Ele fala, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. O que é santo? As pessoas falam, eu não sou santo, eu sou santa, eu sou separada. Santo quer dizer, a Euda é separada para Deus, ela não é perfeita, porque ela tem buscado a perfeição dia após dia. A Bíblia diz, né, lá no livro de, se eu não me engano é Filipenses, que fala, aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para aperfeiçoar. Então ele está o quê? Aperfeiçoando a obra dele em nossas vidas, até a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então o que ele fez? Ele falou assim, eu quero o Rogério para mim. Ele vai trabalhar na minha obra, né, pastor? Ele vai servir na obra, vai ser um sacerdote. Então, santo quer dizer o quê? Separado, ele separou para ele o pastor Rogério. Então, ele fala aqui, que nós não devemos nem sequer fazer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. O apóstolo Paulo disse assim, tudo me é lícito, tudo, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo vai me edificar. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual. Nós estamos falando aqui hoje com uma igreja inteligente, com uma igreja que está aqui oferecendo um culto racional. Você não está aqui com a tua mente deturpada, porque o diabo ele tira o raciocínio da pessoa, o juízo da pessoa. Quando uma pessoa ela é ali, como fala, possuída por um demônio, ela perde totalmente
o seu raciocínio, ela perde. O diabo, ele rouba. Você vê que quando a pessoa, o que ela fala? Não lembro de nada. Não é assim? Ela fala, eu conheço uma pessoa que ela saiu do centro espírita porque ela disse que o demônio que se manifestava na vida dela mandou ela matar uma pessoa. Entendeu? E o demônio realmente matou aquela pessoa. Então ela disse que no dia que ela soube daqui, o demônio que se manifestava nela, que a pessoa não tem um entendimento que é um demônio. A pessoa pensa que é eles falam que é Exu, né? Então ela diz que ali ela teve um choque. E ela saiu naquele dia do centro espírita. Então nós estamos aqui oferecendo um culto racional. Porque Deus, ele não rouba a consciência de ninguém. Ele, muito pelo contrário, ele abre a tua mente. Ele traz clareza para você. Ele abre o teu entendimento para que você possa enxergar o mundo espiritual, as coisas espirituais, aquilo que está acontecendo ao teu redor. Aleluia, para que você venha ter libertação na sua vida, ter libertação na tua casa, para que você venha enxergar, para que você venha identificar uma ação maligna, algo que está atuando ali, que muitas vezes você diz, não, é natural, né? Não é natural. O Senhor fala para você, não é uma ação demoníaca, e você precisa repreender na autoridade do nome de Jesus. Você não pode aceitar, você tem que lutar, você tem que guerrear. Então Deus, ele nos dá esse entendimento. Aleluia. E aqui Paulo fala com aquela igreja: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Olha só o comportamento do cristão, não é verdade? Como a Bíblia, ela é perfeita em tudo, ela te ensina você ter um bom comportamento, um comportamento de um cristão, um comportamento de uma pessoa que vai realmente fazer a diferença. Então não tem que ter, ele fala aqui, conversas tolas, não é verdade? Ele fala, mas ao invés disso, ações de graças. Aleluia, porque vocês podem estar certo disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então nós temos que entender, nenhum imoral, né? O que é imoral? Eu anotei aqui, ó, imoral, contrário à moral, as regras de conduta vigentes. Ou seja, qual é a regra de conduta nossa? É a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Então ele fala, o imoral, ele não vai herdar o reino de Deus. Ai, a igreja é uma chatice. Glória a Deus, glória a Deus. Você já viu que foi feita uma pesquisa? Os filhos mais bem-sucedidos são os que tiveram os pais mais chatos. Vocês já viram, já leram sobre isso? E é verdade, é verdade. Nós temos sim que ser criteriosos, temos sim, aleluia, que ser, como fala, cuidadosos com aquilo que a Bíblia nos ensina, a maneira que Deus quer que nós vivamos, não é verdade? E ele fala aqui, ou impuro, aleluia, indecente, né? Tem algumas versões que fere o pudor, os bons costumes, obsceno, né? Nós temos que tomar cuidado. Nós estamos, em todo tempo, Deus está nos observando, né? Noé estava ali, em volta dele tinha um monte de gente fazendo todo tipo de coisa terrível, não é verdade? Que a Bíblia fala que Deus, ele se entristeceu quando ele viu. Mas Noé permaneceu íntegro, Noé permaneceu intacto na sua conduta, na sua moral, aleluia, no seu comportamento. E Noé chama a atenção de Deus.
para que Deus viesse entregar algo grandioso na vida dele, algo que fosse para marcar a história, marcar a geração dele e outras gerações, né, como a nossa até hoje. Nós lemos aqui e vemos a conduta daquele homem, o quanto ele foi importante, não é verdade? No andamento de tudo que Deus criou, nos sonhos, nos projetos de Deus, através da conduta de Noé, da família de Noé, pôde-se continuar a raça humana, porque a Bíblia diz que Deus destruiu todos, só sobrou Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Então olha o que Deus pode fazer através da sua vida, quando você obedece a Deus, quando você ouve a Deus, quando você tem comunhão com Deus. Nós somos em todo tempo cutucados, né? Ali, como fala, cheios de coisas que querem nos tirar dos sonhos, dos projetos que Deus tem para a nossa vida. E não é só hoje, é desde a época de Noé. Mas Noé não venceu? Por que que eu e você não vamos conseguir? Por que que eu e você não vamos vencer também? Sim, nós vamos vencer. Nós vamos sim permanecer de pé. Nós vamos sim, nessa sociedade corrupta, nós vamos sim permanecer com a nossa conduta cristã incorruptível, com os nossos valores, com os nossos pensamentos, conforme a mente de Cristo. Essa semana nós tivemos aí, né, uma polêmica grande, né, que uma empresa colocou uma mulher que se transformou num homem para fazer o papel, representar os homens no Dia dos Pais. Então ali eu vi muitos cristãos defendendo aquela atitude daquela empresa. Ah, mas é melhor ela que cuida do filho ser um pai do que um pai que não paga pensão. Está errado os dois. Os dois estão errados. Então você não pode se deixar levar pela mídia, pelo pensamento do mundo, pelos pensamentos de quem não conhece a Deus, de quem não tem o temor a Deus. Nós não podemos nos deixar levar. Olha como que a mídia, ela influencia a nossa vida. Eu estava pensando esses dias, nós somos tão influenciados que nós achamos que a feijoada só pode comer de quarta-feira e de sábado. É ou não é? Se você não vou fazer feijoada na quinta, não, tem que ser no sábado, que feijoada você come de sábado. Mas quem que determinou que eu tenho que comer feijoada só de sábado? Eu como no dia que eu quiser. Então é nas pequenas coisas que você vê o quanto nós somos influenciados. São nos pequenos detalhes, que às vezes você não vê, né? Você começa a seguir, vai seguindo, né? Então aqui Paulo, isso que ele quer dizer. Olha, vocês agora que se converteram, né, naquela região, vocês vivem numa sociedade corrompida, onde tem feiticeiros, onde tem idólatras, onde tem todo tipo de coisas terríveis, porque diz que era assim a cidade de Éfeso. Porém, vocês têm que se manter puros, vocês têm que se manter firmados naquilo que vocês aprenderam, né? Não sejam gananciosos, porque a ganância ela se torna o quê? Uma idolatria. O que é a ganância? Olha só, é o desejo imoderado de bens, riquezas ou honras. Então você começa a colocar aquilo acima de Deus, acima dos princípios de Deus, acima daquilo que Deus representa para você. Um dia uma irmã veio falar assim comigo na Praia Grande: ai pastora, você pregou hoje. Acho que eu preguei sobre Ananias e Safira, foi? Eu preguei um dia sobre Ananias e Safira, é verdade isso, viu? É o Espírito Santo que me fez lembrar agora. Aí quando eu desci do púlpito, ela falou assim para mim: ai pastora, você pregou sobre essa palavra. Você acredita que meu marido tirou um carro
Eu lembro que eles mentiram, os dois. Não lembro agora assim certinho qual foi a situação. Mas ela falou que mentiu. Não sei se era registrada alguma coisa nesse sentido. Eu falei, Deus falou na palavra, se você se sentir incomodada, peça perdão a Deus, se arrependa. Não é verdade? Então, muitas vezes, naquela ambição de nós conseguirmos algo, a gente mente, né? A gente sai totalmente fora daquilo que Deus quer para a nossa vida. E a gente pensa que, não, é só uma mentirinha, né? Não, é bobagem. Não é. Não é uma porta que você abre na sua vida, na sua casa, para que a mentira ela venha entrar e venha fazer parte, aleluia, do seu caráter, do caráter dos teus filhos. E é assim que funciona o mundo espiritual. E ele fala aqui, olha só, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas. Olha que forte, né? Trevas, olha, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha só, pois o fruto da luz produz o quê? Bondade, justiça e verdade. É o fruto da luz. Se você mente, você ainda está nas trevas. Olha só que coisa tremenda, meu Deus. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Temos que aprender. Sabe como que nós vamos aprender? Pela palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós aprendemos o que agrada a Deus. E ele fala: não participem das obras infrutíferas das trevas. É o que a gente mais vê nos dias de hoje. Obras infrutíferas, obras mortas, obras que não edificam ninguém. Não perde seu tempo com bobagem. É isso que Paulo quer dizer. Não perde o seu tempo com besteira. Não perde o seu tempo, aleluia, com coisas que não vai trazer frutos para a glória de Deus. Olha só, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Meu Deus, mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Quando você está na luz, tudo muda na sua vida. Quando nós estávamos no mundo, tudo para nós era normal, não é assim? Quando você vive no mundo, tudo é normal. Tudo é normal. Você vê as coisas, você passa, você nem liga. Mas quando você está na luz, te dá ali um estalo. Você fala, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. Tudo te chama atenção. Não é verdade? Deus te dá esse entendimento. Pois a luz torna visíveis todas as coisas sobre a tua vida nesta noite. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, Ele resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procure compreender o que Deus quer para você. Deus olhou para Noé. E Deus começou ali a falar com Noé.
Noé constrói uma arca. Olha que coisa tremenda, né? A Bíblia diz que Deus, Ele deu todas as... o cachorro entrou aqui, ó, veio assistir o culto também. Glória a Deus, de vez em quando essas coisas acontecem, viu? Então Deus ali falou para Noé, Noé, eu quero a arca assim, assim, assim. Deus, Ele deu todas as medidas. Deus, Ele deu tudo da forma que Ele queria. Você acha que Deus mudou nos dias de hoje? Não, Deus continua o mesmo. O mesmo, Ele fala comigo, Ele fala com você. Domingas, eu quero que você faça dessa forma. Jane, eu quero que você faça assim. Então nós precisamos manter comunhão com esse Deus. Mas como que nós vamos manter comunhão com Ele se nós somos participantes das obras infrutíferas das trevas? Não é verdade? Como que nós podemos manter comunhão com Deus se nós ficamos com dúvida referente às coisas que estão acontecendo? Se nós não temos uma visão espiritual das coisas, se nós não temos uma clareza dentro de nós, receba nesta noite a clareza do Senhor sobre a tua vida. Receba no nome de Jesus Cristo. Aleluia, os teus olhos espirituais sendo abertos, no nome de Jesus. A Bíblia fala que, olha só, Deus faz uma aliança com Noé. Ele falou assim, ó, o mundo está corrompido, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer fazer uma aliança com a sua casa. Deus quer fazer uma aliança com a sua família. Ai, mas você não tem noção. É tanta tribulação que eu vivo, né? É tanta coisa que eu vejo, é tanta coisa que eu ouço, não importa, faça uma aliança com o Senhor, aleluia, de fidelidade, não é verdade? O que o pastor pregou aqui? A fidelidade, ela tem um preço, você vai pagar? Muitas vezes o preço é você se distanciar de algumas pessoas que não fazem bem para você, que muitas vezes você insiste. Más companhias, pessoas que não falam coisas que edificam a sua vida, não é verdade? Lá no Salmo 1 fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, que nós não devemos andar com pessoas que vai nos desviar da nossa fé. É verdade. Às vezes você fala, ai, eu estou preparada, né? Ai, eu não me desvio não. Não é verdade? Ah, não, eu sou forte. É nada, nós não somos. O que eu falei aqui? Nós somos o quê? Influenciados. E quando a gente menos espera, nós estamos longe dos propósitos de Deus. Então Deus ali, Ele faz o quê? Uma aliança com Noé. E a Bíblia diz que Noé fica ali 150 dias dentro daquela arca. Deus mandou a chuva. Noé ficou ali dentro daquela arca. Você já ficou dentro de casa com a sua família? Agora nós vimos mais ou menos, né? O que é ficar dentro da arca. Quem aí sentiu? O que é ficar dentro da arca? Ana Paula, lá, Ana Paula, Alex. Jesus, não, lá em casa eu vou falar para vocês. Eu falei, gente, não, eu falei, vamos orar, porque é assim, ó. A gente ia dormir. Aí o Roger, não sei o que ele fez, ele quebrou a cama dele. Cadê ele? Um pezinho da cama. Não sei se ele quebrou, não sei se nem fui lá ver o que aconteceu. Aí você estava lá, 3 horas da manhã, tentando dormir. Aí começava. Ele deitava na cama, né? Tá. Parecia que estava tendo um tiroteio no quarto dele. Eu falei, Jesus Cristo de Nazaré, não é possível isso. Cristiano, você não tem noção. E eu tenho sono muito leve. Qualquer coisa, eu durmo acordada. Quem é assim aqui? Eu durmo acordada, eu não durmo assim. Eu sou muito difícil eu dormir pesada, é raríssimo. Você também é assim?
Aí quando eu tô tentando pegar no sono, aí começava aquele barulho, parecia um tiroteio. Eu falei, meu Deus, Jesus Cristo, sangue de Jesus tem poder. Então você imagine Noé dentro daquela arca, com a sua família, com os seus filhos. Não foi fácil, a Bíblia diz que foram 150 dias, mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Deus ali abre aquela arca, Noé desce da arca, e ele fala, a Bíblia diz que ele oferece um sacrifício de louvor ao Senhor, de gratidão. Né? Então Noé não poderia ter saído de lá murmurando, reclamando. Mas por que o Senhor me deixou aqui tanto tempo? Né? Por que Noé não? Ele fala aqui, ó. Olha o que fala. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor. E ele pensou assim. Deus pensou, Deus pensa, viu? Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Olha que tremendo. Então a Bíblia diz que o cheiro do sacrifício agradou ao Senhor. Então nós precisamos agradar a Deus. O nosso sacrifício agrada ao Senhor. O pastor Rogério falou que imagine o coração de Deus com esse relógio de oração, com as pessoas orando, com as pessoas clamando, com as pessoas buscando a face do Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Aleluia. Ali Deus mudou, falou, nunca mais eu vou, né? Ele fala, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Ele fala, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Então, através do sacrifício de Noé, Deus ali, ele mudou o coração de Deus, referente à humanidade. Não é verdade? E a Bíblia fala, olha que coisa tremenda. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, olha que tremendo o testemunho de Noé para as nossas vidas. Não é verdade? Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Às vezes você fala, pastora, está tão difícil trazer minha família para Cristo. Está tão difícil, né, converter meu marido. Não é você que vai converter, é Deus. Não é você que vai mudar. Não somos nós não fazemos nada. Nós apenas vigiamos com o nosso comportamento. Aleluia. De manhã até Deus falou comigo, tremendo, né? Que eu fiquei brava de manhã. O Rogério desceu para preparar a palavra. Aí eu falei, vou tomar banho, vou me trocar, vou fazer café para o pastor e vou passar ainda a camisa que ele queria pôr, uma camisa branca. E eu falei, tem que passar. E eu não gosto de passar roupa antes de sair. Eu fico brava. Pensa no quando fala, passa tal roupa para mim quando eu vou sair. Eu passo roupa antes, já deixo passada e guardada. Aí eu falei, meu Deus do céu. Já estava sobrecarregada, logo cedo, né? E de manhã eu sou meia lenta. Aí o Roger, mãe, eu vou tocar. O Felipe vai te levar. Não, o Felipe está dormindo. Estava dormindo. Eu falei, não acredito, que esse menino está dormindo. Aí já fiquei brava, né? Falei, por que vocês não pedem para o Gabriel colocar vocês dois para tocar no mesmo dia? É só conversar, é só organizar. Não é verdade? A vida não é assim? É alinhar as coisas, né? Aí saí brava, trouxe ele para cá toda descabelada. Agora eu também já estou, né? Porque o dia já passou, né? Mas de manhã nem tinha secado o cabelo. Vim, falei, voltar a fazer tudo isso. Então, às vezes a gente murmura por pouca coisa, né? A gente reclama, tudo a gente acha problema, acha defeito. Então, nós temos que manter a nossa comunhão com Deus, que são pequenas coisas do dia a dia que nos cercam. Não é verdade? E ali, quando você vê, você já está reclamando, já está murmurando, já está amaldiçoando o dia, já acabou.
Então Noé não, Deus olhou para Noé e viu na vida dele uma pessoa diferente, um homem diferente, um homem que ele podia confiar para entregar um projeto tão grande como esse, não é verdade? De dar continuidade à humanidade. Fique de pé nesta noite. Deus, ele quer entregar grandes projetos na tua mão, né? Ele quer entregar grandes coisas na sua vida. Aleluia. Mas você acha que Deus, ele vai entregar alguma coisa para nós que diz respeito ao reino de Deus, se ele não confiar em nós? Se ele não tiver certeza que nós vamos dar conta daquilo? Ele sabia com quem que ele podia contar. Ele olhou para Noé e ele falou: esse aí vai dar conta do recado. Tanto que a Bíblia diz que Noé construiu a arca, Noé obedeceu ele nos mínimos detalhes. Noé pegou os animais que ele tinha ordenado, e a Bíblia diz que assim aconteceu. Veio o dilúvio, Noé ficou lá. Então Deus está falando conosco: não se corrompe, não se corrompa, né? Não venda os seus princípios, o seu caráter, aquilo que eu tenho te ensinado, aquilo que eu tenho colocado sobre a tua vida, né? Às vezes a gente abre mão, como Esaú, não é verdade? De uma primogenitura, por causa de um prato de lentilha, porque nós estamos com fome naquela hora. Ai, eu estou com fome, né? Porque o diabo, ele é assim, ele conhece a nossa necessidade. Ele não fez isso com Jesus no deserto? A Bíblia diz que ele falou: transforma essa pedra em pão. Jesus falou: não, nem só de pão viverá o homem, né? Então ali ele foi tentando Jesus, e ele tenta a gente também nos dias de hoje, para que nós venhamos, né, nos corromper, nos vender. Mas nesta noite o Senhor te chama, aleluia, ele me chama com amor, um amor tão grande, né? Eu vi aqui elas cantaram louvor, que amor escandaloso, não foi? Não tem uma parte que fala, né? Que amor escandaloso. Você sabia que Deus tem ciúmes de você? A Bíblia fala, Deus tem ciúmes de você, né? E aqui depois você vê, voltando ali para Éfeso, no livro de Apocalipse, Deus chama a atenção daquele povo através de João. Vocês, pastor Rogério falou isso de manhã, vocês são uma bênção. Vocês perseveram, vocês estão, né, na minha casa, mas vocês abandonaram o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Quando Deus se revelou para você, você se apaixonou. Eu me apaixonei por Deus. Eu me apaixonei por Ele. Foi instantâneo. A cruz dele me atraiu. Primeira coisa que eu pensei: como pode Deus me amar? Como pode alguém me amar? Eu sendo tão pecadora. Foi a primeira coisa que me veio à minha cabeça, à minha mente. Falei: não é possível, né? Ele não sabe como eu vivo. É como os discípulos disseram, os fariseus disseram sobre aquela mulher, né? Que ali enxugava o cabelo. Se ele soubesse quem está ali, né? Aos pés dele, ele não dava bola, mais ou menos assim, né? Então, eu me apaixonei por ele. Foi um amor. Aleluia, porque quando você vê que alguém te ama, o que você quer? Retribuir, não é assim? Nós somos assim. Se alguém falar: e te amo tanto, Euda, trouxe esse presente para você. Aí o que você faz? Não, agora eu tenho que fazer um pudim e levar para essa pessoa. Porque, meu Deus, é tão bom ser amado, não é assim? Ai, Jesus, a maior necessidade do ser humano é ser amado. Vocês sabiam disso? É a maior necessidade do ser humano, é ser amado. E numa sociedade onde existe tanta mentira, tanta falsidade, tanta decepção, de repente alguém vem e fala: eu te amo, aleluia, como você é. Você fala: não é possível, não é verdade? Então Jesus, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos separou, aleluia. E Ele quer que você viva
para Ele eternamente, com Ele eternamente. Muitas vezes nós vamos colocando outras coisas na frente de Jesus. É o casamento está com problema, aí começa a idolatrar o casamento, não é assim? Aí o filho deu problema, agora eu tenho que viver para o meu filho, que o meu filho está com problema. Não, você tem que continuar vivendo para Cristo, que quem vai resolver o teu problema é Ele. Estou com um problema no trabalho, não estou conseguindo ir para a igreja. Fica lá, que você vai se afundar cada dia mais. Quem vai mudar a história lá no teu trabalho é o Senhor, é Ele que muda a história. A maldição em bênção, é Ele que faz o impossível acontecer sobre a tua vida. Eu recebi um diagnóstico médico. Eu não vou mais para a igreja não vou, como pode? Eu ia para a igreja, servia a Deus e fiquei enferma. Ele que vai te curar. A Bíblia diz, ele fere e Ele cura. Ele cura. Então amor é isso, é acima de tudo e de todos. Aleluia. Então é isso que Deus, Ele fala para a igreja de Éfeso lá em Apocalipse. Vocês precisam voltar ao primeiro amor, a me amar. Aleluia, incondicionalmente. Aleluia, independente da situação, da circunstância. Aleluia, vocês precisam. Aleluia, Jesus, voltar a cumprir com a minha palavra, com a minha vontade. Aleluia, que nesta noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Já quero chamar aqui quem vai servir. Nós possamos nos render, aleluia, nos render aos pés daquele que vive e reina para todos sempre sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa olhar para esta igreja nesta noite e encontrar muitos Noés, muitas pessoas fiéis, Pai querido, muitas pessoas obedientes, muitas pessoas, Pai querido, que temem e tremem diante da Tua palavra. É isso que tem faltado nas nossas vidas. Muitas vezes, Pai querido, é saber que o Senhor está acima de tudo e de todos, que o Senhor tem nas mãos a chave do inferno e da morte. Noé, ele entendeu, ele compreendeu. Aleluia, que não importa se alguém estava vendo, se alguém estava ali ao redor dele, ele precisava andar de forma correta, ele precisava manter, aleluia, a moral e os bons costumes, ele precisava andar de acordo com a tua vontade. Aleluia, que assim seja sobre a nossa vida. Quantas vezes nós estamos dentro da nossa casa e achamos que ninguém está vendo, e fazemos coisas que nós sabemos também ser errado. Que o Senhor traga luz à escuridão nesta noite sobre a nossa vida. Que nós possamos ser libertos, curados, transformados. O Senhor vai vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. O Senhor vai vir buscar uma igreja sem mancha, aleluia, sem mácula. Uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Oh Jesus de Nazaré, venha o teu reino nesta noite sobre a nossa vida. Eu apresento ao Senhor cada lar aqui representado. Temos lutas dentro dos lares muitas vezes. Algum familiar que ainda não, Senhor, conhece ao Senhor, ainda não serve ao Senhor. Mas o Senhor nos fortaleça nesta noite, para que nós possamos permanecer posicionados. Que nós não venhamos nos corromper, não venhamos, Pai querido, vender aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida, por uma necessidade momentânea, por uma dificuldade muitas vezes que estamos passando, por uma opressão muitas vezes do inimigo sobre a nossa vida, mas que nós possamos viver à luz da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.